Os adultos não aceitam a verdade que sai da boca das crianças, então eles falam que é falta de educação. Vocês não estão prontos para essa conversa e vai doer um pouquinho. Primeiramente, não estou fazendo nenhum juízo de valor, ok? Mas nós, adultos, temos preguiça de educar as crianças. É por isso que quando as crianças falam algo que a gente não concorda, a gente fala que é falta de educação. A gente fala que eles não sabem de nada. Por isso que quando nossos filhos ou os nossos estudantes questionam qualquer coisa que não faz absolutamente nenhum sentido, a gente fica bravo e pune eles. Aliás, é exatamente por essa preguiça de educar que a gente castiga, que a gente bate, que a gente coloca aplicativo de vigilância. Porque educar de verdade dá trabalho, é cansativo, é uma coisa diária. É diariamente você demonstrar interesse por quem seu filho é, pelo que ele sente, pelo que ele pensa, e conscientizá-lo a respeito do mundo ao redor e permitir que ele te conscientize a respeito das coisas que a gente nunca foi ensinado. Educação acontece 24 horas por dia, nas relações familiares, nas relações sociais, nas relações virtuais, nas relações escolares, mas a gente tem preguiça de educar. E por que a gente tem preguiça? Primeiro, porque a gente não foi educado da maneira correta. A gente não foi educado sobre nenhuma questão de relação social, de gênero, sexualidade, classe, raça. A gente nunca foi educado sobre ter respeito com a criança e com o adolescente. A gente nunca foi educado sobre desenvolver relações de troca mútua, de respeito, acolhimento, segurança, confiança, diálogo. A gente tem preguiça porque a gente está inserido num modelo social onde a gente é obrigado a trabalhar em escala 6x1, com 8 horas de área de trabalho, mais 2 horas para ir e voltar num transporte público, e a gente está exausto. Nosso salário é baixo, a gente está frustrado. A gente não consegue ter uma estabilidade legal para viver. E aí, cansados e frustrados, a gente tem preguiça de um trabalho que exige tanta dedicação quanto é educar. Mas a gente não abre mão de proteger os nossos filhos, né? Mas se a gente nunca foi educado sobre as questões e as relações sociais, como que a gente sabe quando proteger? Será que a gente reconhece sinais? Vamos falar do que eu passei na infância e o que eu acredito que seja, entre todos os medos, o maior medo de um pai e de uma mãe. Ter o seu filho violentado. Todo mundo sabe que a pior corja da sociedade é Jack de criança. A gente sabe reconhecer sinais? Ou a gente ainda acha que as brincadeirinhas inadequadas daquele tio no churrasco são normais? A gente sabe reconhecer os sinais? Ou quando um representante de Deus fala que beijou a própria filha para outro homem não ser o primeiro da própria filha, a gente acha normal? A gente sabe reconhecer os sinais? Ou a gente já se esqueceu de alguns criadores de conteúdo kids que rodaram por esses motivos? A gente sabe reconhecer sinais? Ou quando uma menina fala que foi violentada, a gente ainda pergunta onde ela estava e que roupa ela estava usando? A gente sabe reconhecer sinais? Ou a gente vai na internet defender gravidez infantil? A gente sabe reconhecer sinais? Ou a gente ignora que 80% dos abusos contra a criança acontecem dentro da nossa própria casa? A gente sabe reconhecer sinais? Ou a gente fala que a gente não pode, pelo amor de Deus, destruir a carreira de um professor que tá olhando para as pernas da menina do 8º ano? Afinal de contas, ela tá de short e cropped, onde já se viu, né? Já não tem mais inocência. A gente sabe reconhecer sinais? Ou quando o nosso filho fala que foi assediado e violentado, a gente fala, é isso mesmo, filhão, arrasando com a mulherada. A gente sabe reconhecer sinais ou a gente é contra a educação sexual nas escolas? A gente sabe reconhecer sinais ou a gente substitui a nossa presença por um aplicativo de vigilância achando que isso vai fazer com que os nossos filhos não sejam expostos aqui nas redes sociais? E como eu disse, não é um juízo de valor. Mas por conta da nossa estrutura social, do que a gente precisa fazer para sobreviver, e por conta de como nós fomos ensinados a educar as crianças, a gente sempre transfere para eles a responsabilidade, a culpa e tudo que é possível. Porque a gente tem preguiça de ensinar. Porque é mais fácil ameaçar, castigar e punir
do que contextualizar a situação para o jovem e explicar todas as questões que essa situação envolve. E eu nem entrei na questão dessa molecada sendo educada, muitas vezes em casa, para ser racista, homofóbica, transfóbica, intolerante religiosa, defensor de monarquia. Gente, que onda é essa de criança defendendo monarquia, gente? Falamos especificamente de um dos nossos maiores medos. O que eu quero dizer com isso, gente, é que a gente é hipócrita. É que a gente não tem noção do que a gente está fazendo. Nós continuamos replicando comportamentos e atitudes de gerações e gerações e gerações e gerações e ninguém quer romper esse ciclo. Qualquer um que fale em romper esse ciclo e estabelecer uma nova forma de educação em relação com a criança e com o adolescente é condenado e julgado. Enquanto nós, mesmo que sem querer, mesmo que nas melhores das intenções, continuamos deixando as nossas crianças expostas a todo tipo de violência. Eu falei que ia doer. Dói em mim também.